Olá, benditos! Hoje nós vamos continuar refletindo sobre a resposta de Jó ao discurso acusativo de Zofar. Nessa parte da sua defesa, Jó expressou sua decepção com os seus três amigos por eles terem assumido uma atitude de superioridade como juízes, partindo do pressuposto de que conheciam a Deus melhor do que Jó, não se identificando com sua tristeza e com a sua dor. Jó os acusou de manipular a verdade em seu favor, de serem médicos que não valiam nada e de falar com maldade, tentando ser defensores de Deus. Eles permaneceram em um nível superficial sem jamais se aprofundar nas verdades de Deus ou nos sentimentos de Jó. Com isso, nós aprendemos que os conselhos que se atêm à superfície não valem muita coisa. Para ajudar as pessoas, nós precisamos ir muito mais fundo em um processo que requer amor, coragem e paciência. Assim como os médicos, os amigos de Jó haviam dado um diagnóstico incorreto da sua situação, de modo que seus medicamentos, ou seja, as soluções que eles apresentaram, foram inúteis. Eles estavam confiantes em sua capacidade de serem porta-vozes de Deus, mas teriam feito muito melhor se tivessem permanecido calados. O que eles fariam se Deus resolvesse examiná-los e pedir contas das suas palavras? Aquilo que eles consideravam declarações profundas, na verdade não passava de cinzas e barro que não tardariam a se desintegrar. Veja que um bom conselheiro precisa de muito mais do que conhecimento. Precisa de sabedoria para aplicar a verdade às necessidades das pessoas nos dias de hoje. Nos versículos 13 a 17, nós encontramos uma das mais extraordinárias declarações de fé registrada nas Escrituras, mas é importante que seja compreendida dentro do contexto ou da realidade do livro de Jó. Parafraseando, Jó está dizendo mais ou menos o seguinte: irei me defender diretamente com Deus e provarei minha integridade. Sei que estou arriscando a minha vida ao abordar o Senhor, pois Ele é capaz de me aniquilar. Porém, se Ele não o fizer, provará que não sou o hipócrita que vocês me consideram. Jó estava tão certo da sua integridade que se mostrou disposto a correr o risco de abordar o Senhor diretamente sobre sua causa. Afinal, se ficasse de braços cruzados, ele morreria. E se fosse rejeitado por Deus, morreria também. Mas ele sabia que sempre haveria a possibilidade de ser justificado pelo Senhor. Jó é um exemplo notável de um homem que não perdeu o que sabia ser verdade no meio da provação. Ele sabia que o próprio Deus concordaria que a tragédia em sua vida não veio sobre ele por causa de algum pecado especial ou grave. Ele sabia que o próprio Deus concordaria que ele era um homem íntegro e reto. Ao dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei, Jó respondeu tanto às acusações de Satanás quanto às acusações dos seus amigos. Mais uma vez, parafraseando, ele disse: embora Deus tire minha proteção, ainda assim me apegarei a ele com uma fé ainda mais firme. A partir do versículo 18 até o final do capítulo, as palavras de Jó são dirigidas a Deus. Ele já havia encaminhado sua causa e estava certo de que venceria. Ele tinha dois desejos: que Deus removesse sua mão disciplinadora, lhe concedendo alívio, e que fosse ao encontro dele de maneira que ele não ficasse aterrorizado. Jó estava pedindo uma audiência com Deus. Por quê? Justamente para que Deus apresentasse de uma vez por todas o que é que ele tinha contra Jó. O versículo 18 deixa claro que Jó pensava positivamente sobre ser justificado na sua audiência com o Senhor. A palavra justificado subentende que a alegação de inocência de Jó seria comprovada verdadeira diante das acusações falsas que seus amigos vinham fazendo. Mas, ao mesmo tempo, Jó admitia a possibilidade de estar errado em alguma coisa que ele não sabia. Por isso, ele pediu a Deus que lhe mostrasse se havia algum pecado em sua vida.
Jó quer saber por que Deus o trata como um inimigo, o que na realidade é uma fantasia enganadora com a qual ele lutava, já que Deus nunca o considerou seu inimigo. Só que, como nós hoje sabemos, Jó não sabia disso naquela época. Jó sentia como se seus pés fossem limitados e marcados. A ideia aqui é a mesma dos proprietários de gado, camelos e outros animais que colocavam sua marca no casco do animal para que pudesse ser rastreado. Jó sentia que Deus o tratava como um prisioneiro de guerra, o vigiando o tempo todo. Por isso ele percebeu que havia chegado a hora de acertar essa questão, mesmo que ele perdesse sua vida ao longo do processo. A declaração de Jó, no último versículo, foi mais uma descrição poética da depravação humana em geral e um suspiro desanimado por causa da sua própria condição. E ele vai usar várias imagens para ilustrar sua lamentação pela situação desesperadora do ser humano neste mundo. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, onde a teologia é para todos.